Olá meu irmão, olá minha irmã, e hoje eu tenho uma mensagem que vem de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre o Deus que supera todas as nossas expectativas. Eu sei que nós fazemos planos, batalhamos e corremos atrás daquilo que desejamos. Nós queremos realizar sonhos, queremos resolver nossos problemas, queremos colocar projetos em prática, mas nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos. E o que acontece? Nós ficamos tristes e desanimados. E à medida que o tempo vai passando, nós ficamos desesperados e clamamos a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouquinho só de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós vemos na Bíblia que até o rei Davi passou por momentos em que a sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo, em que as coisas não aconteciam como ele havia planejado e parecia que a sua vida não tinha mais sentido. Vamos ver uma oração que ele fez a Deus. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que eu imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Diante dessa oração eu fico pensando o quanto Davi se sentia injustiçado, o quanto ele via que essa vida muitas vezes só traz dor e sofrimento. Mas ele clamou a Deus e ele pediu: Senhor, atenta ao meu grito de socorro. Da mesma forma, meu querido irmão, se você tem passado por momentos em que você sente que nada de bom acontece na sua vida, saiba que na hora certa Deus vai superar as suas expectativas. Amém? É claro que nós ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como nós planejamos, mas isso nem sempre acontece. Sabe por quê? Porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós não é o que Deus acha ser o melhor. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para nossas vidas. E enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para nossa sobrevivência, o Senhor está preparando para nós o sobrenatural. Enquanto nós sonhamos apenas com aquilo que é possível, Deus quer fazer o impossível. Ele quer superar as nossas expectativas. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Efésios capítulo 3, e ela mostra o quanto Deus é poderoso. Diz assim: O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Glória a Deus! Eu não tenho dúvidas de que se você acreditar nisso, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo, Ele vai fazer muito mais. Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, meu irmão, você vai olhar para trás e você vai dizer: eu nunca sonhei que seria tão abençoado assim. Eu nunca pensei que teria aquele cargo na empresa. Nunca imaginei que eu me casaria com uma pessoa tão abençoada. Mas creia, meu irmão, porque Deus vai te surpreender. Não porque você mereça, mas porque Ele é bom e porque Ele é misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado, que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa na vida, a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam apenas algumas moedinhas. Mas um certo dia, a Bíblia diz que Pedro e João foram ao templo para orar quando foram parados por aquele aleijado, pedindo esmolas. Aqueles discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse bem firme nos seus olhos. Então o mendigo olhou, achando que receberia apenas algumas moedas daqueles dois. Mas para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que bênção, né? Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum.
Ele estava se contentando com um pouco, porque ele pensava que receberia a mesma coisa que ele sempre pediu a vida inteira, o suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. E Deus pode fazer o mesmo por você, meu irmão. Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos teus sonhos tenha se realizado, ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e com apenas um olhar, tudo pode se transformar na sua vida, e o Senhor pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Assim como Pedro disse àquele homem aleijado, o Senhor te diz nesse dia: levante-se e ande, porque eu creio, meu irmão, que Deus está liberando a sua cura e Ele está restaurando a sua vida. Deus vai tirar esse cansaço, esse peso nas suas costas, e Ele vai trabalhar em seu favor e vai começar a superar as suas expectativas. Uma das coisas que mais me chamam a atenção nessa passagem do aleijado que foi curado é que Deus agiu na vida daquele homem mesmo quando ele já não tinha mais esperanças de sair daquela situação. E o mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Mas, meu querido, a Bíblia conta que mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isso quer dizer que se você conseguir olhar para Deus, assim como aquele aleijado olhou para Pedro e João, e ter a fé de que algo bom pode acontecer vindo do Senhor, Ele vai estender a mão em seu favor e vai fazer o extraordinário. E se continuarmos a leitura do livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ver que quando as pessoas no templo viram que aquele aleijado estava andando, correndo e louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas ao verem a obra do Senhor na vida daquele homem. E a mesma coisa vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez tudo aquilo que elas achavam que era impossível. Quando eu olho para trás na minha vida, eu posso ver o quanto Deus superou as minhas expectativas. Eu me lembro de uma época em que eu estava me sentindo muito perdido, eu não sabia como atender o chamado de Deus, mesmo sabendo que eu tinha sido chamado para pastor. E naquela época muitas pessoas estavam me criticando, duvidando do meu chamado, e elas diziam que eu deveria fazer outra coisa em vez de ficar pregando na igreja. E aquilo me deixou muito desanimado. Mas eu me lembro que eu coloquei o joelho no chão e eu clamei ao Senhor. Eu perguntei: Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, por que as coisas estão acontecendo assim, ó Deus? Me dê forças para resistir, me dê forças para acreditar e continuar seguindo. E foi então que domingo de manhã eu estava indo para a igreja e Deus falou claramente comigo o seguinte: meu filho, se as pessoas não querem te ouvir, comece a pregar nas redes sociais. Vá para a internet, porque lá as pessoas vão te ouvir. E foi então que 2 dias depois eu comecei a evangelizar no Facebook, eu comecei a pregar na internet, mas eu confesso que eu não estava esperando muita coisa. Eu achava que se poucos amigos meus me seguissem, já era o suficiente. Mas foi aí que Deus me surpreendeu e Ele fez o extraordinário. O Senhor foi me direcionando e hoje, 7 anos depois, eu tenho mais de 6 milhões de seguidores nas minhas redes sociais. E tudo isso é para a glória de Deus. Eu percebo que Deus usa minha vida para trazer ânimo, esperança para pessoas de vários lugares. Mas eu sei que eu não sou merecedor de nada e que eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e eu tenho visto Ele fazer todo o resto. Por isso acredite, meu irmão, Deus já tem tudo planejado. Ele já tem um caminho na sua frente. Ele sabe do que você precisa e está guiando os seus passos. E no momento certo, as coisas vão começar a acontecer. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada há muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos e aquela mulher vivia zombando de Ana. Eucana até tentava confortar a sua esposa, sabe? Mas não adiantava. Veja o que ele disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Mas a Bíblia conta que nada disso adiantava, e Ana continuava angustiada. Até que um certo dia, ela foi ao templo orar, e o Senhor ouviu seu clamor. Ana então engravidou, e deu à luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por essa terra, o profeta Samuel. E se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, porque ela era estéril. Mas Deus foi além. Ele superou as expectativas de Ana e deu a ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2. O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha que bênção, né? Ana pediu um filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu 6 filhos. E você sabe por que Deus fez isso? Porque Ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar, enquanto a outra esposa que tinha tantos filhos ficava zombando e ridicularizando Ana por todos aqueles anos. Mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã que está ouvindo essa mensagem, o Senhor está vendo a sua dor, todas as suas lágrimas, todas as injustiças que você está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso não desanime, não queira se vingar, não queira devolver na mesma moeda, mas entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Deus é um Deus fiel, que não somente vai fazer aquilo que você espera, de acordo com a vontade dEle, como Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou. Amém? Então tome posse dessa promessa do Senhor, que diz assim: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Meu irmão, agora eu quero fazer uma oração por você. Você que ouviu esta mensagem, recebeu ela no seu coração, mas continua triste e desanimado. Vamos clamar a Deus, vamos pedir que o Senhor renove a sua fé e te faça enxergar o impossível, porque é isso que Deus tem preparado para você. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença para te pedir em favor dos meus irmãos. Meu Pai, quantas pessoas agora estão sofrendo, estão chorando, porque estão no deserto. Parece que elas chegaram no limite, meu Pai, mas a Tua palavra mostra que quando o homem chega no limite, o Senhor faz o impossível. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, o Senhor abriu o Mar Vermelho. Quando Lázaro já tinha morrido, já tinham acabado as esperanças, o Senhor fez aquele homem ressuscitar. E é por isso que eu te peço, meu Pai, ressuscita os sonhos daqueles que já não têm acreditado mais. Meu Pai, essas pessoas têm engavetado seus sonhos, têm enterrado seus talentos, porque elas não têm acreditado mais que o Senhor pode fazer algo de bom na vida delas. Tenha misericórdia, meu Pai, perdoa as nossas falhas, a nossa falta de fé, e renova dentro de nós, Pai, uma fé inabalável, na certeza de que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, e que se algo deu errado no passado, é porque era para dar, é porque foi livramento. O Senhor tem algo melhor preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fará e por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.